Medo de dirigir. O segredo revelado que nunca tinham te contado. Você vai descobrir hoje, nessa live, qual o segredo que justifica, que explica o seu medo de dirigir ou o seu nervosismo na hora de fazer a prova. Seja muito bem-vinda a essa live. Eu sou Valéria Guiar, eu sou especialista em ajudar mulheres a superar medos de dirigir. Seja quem já é habilitada ou quem está tentando tirar sua carteira de habilitação. Você que está ao vivo aqui comigo pelo Facebook e pelo Instagram, já vai chegando e abrindo seu coração. Suba o coração. Deixa eu saber se você está contente com a minha chegada, com a minha live. Deixa eu ver se você está com o coração aberto. Quanto mais coraçãozinho eu vir, mais informação eu vou trazer. Ó, Regina vai ter prova no domingo, o coração tá acelerado. Fica ligado aqui nessa live, fica aqui comigo. E aqui no Facebook, quem que tá aqui? Vai me dizendo. Gente, essa live de hoje é uma live surpresa em que eu vou revelar um segredo pra você. É um segredo que vai explicar o porquê você, Vanessa, fica tão nervosa na hora de dirigir. Quem aqui fica muito nervosa na hora de dirigir ou só de pensar em fazer a prova? Conta aqui pra mim. Seu medo maior é de fazer a prova ou é de dirigir? Vai me contando. Enquanto isso, eu já vou começar com essa live. Porque eu não quero perder tempo. Combinado? Então me ajuda a avisar as pessoas que nós estamos ao vivo. De que maneira você consegue me avisar? Subindo o coraçãozinho. Ao subir coraçãozinho, o Instagram avisa para as pessoas, porque ele entende que esse conteúdo te agrada, então significa que deve agradar também as outras mulheres. Você pode me ajudar de uma outra forma também. Pega esse aviãozinho que está aí embaixo e envia para 3 mulheres da sua lista, tá bem? Envia para 3 mulheres para que elas possam ouvir o que eu vou dizer aqui hoje, porque o que eu vou te explicar tem o poder de realmente mudar a sua vida. Não só em relação à sua prova, não só em relação a assumir o volante do carro, mas em assumir o volante da sua vida. Do final, eu quero que você me diga se eu exagerei ou se realmente o que eu tô dizendo aqui vai ter o poder de mudar aí uma chavinha dentro da sua cabeça. Combinado? Então, o tema da live de hoje, para quem tá chegando agora, tá começando agora, na verdade. O segredo sobre o medo de dirigir ou o medo de fazer a prova que nunca ninguém te contou. E que agora, descobrindo esse segredo, tudo vai clarear e você vai abrir uma chavinha e virar uma chavinha na sua cabeça que vai mudar a sua história. Combinado? Pra você que assiste pela reprise, fique até o finalzinho desse vídeo e depois me conta se eu exagerei ou não em dizer com toda certeza que esse vídeo tem realmente o poder de virar uma chave na sua cabeça. Combinado? Então deixa eu começar contando uma coisa pra vocês. Posso começar? Deixa eu contar uma história rapidinha pra vocês que vocês vão entender o que isso tem a ver com o seu medo de dirigir ou de fazer a prova. Olha só, quando eu era criança, eu tinha pavor, e tenho até hoje, de balão. Ainda bem que hoje, balão é crime. Soltar balão é crime. No Brasil é crime, no mundo é crime. Mas quando eu era criança, não era crime ainda. As pessoas, quer dizer, pelo menos eu não sabia. E as pessoas tinham o hábito de soltar balão, principalmente nas festas juninas. E aqueles balões gigantes, com bandeirinhas, com cangalhas, com nome de pessoas, era uma coisa assim imensa. Só que aconteceu uma vez que eu estava em casa, era finalzinho de tarde, início da noite, meu pai tinha acabado de chegar do trabalho, eu era muito pequenininha, e meu pai olhou pro alto e falou: gente, tá caindo um balão gigante na nossa direção, eu acho que vai cair em cima da nossa casa. E a nossa casa tinha o telhado de telinha colonial, se caísse um balão ali, gente, podia ser uma tragédia. E o balão caía muito rápido, e era um balão daquele gigante, que tinha uma coisa pendurada, como é que chama aquilo, meu Deus? Não sei, era uma estrutura de ferro, cheio de lanterninhas acesas. Olha, gente, meu coração disparou. Eu devia ter uns 6 anos, não sei, eu era pequenininha. E meu pai falou: se protejam aqui porque eu vou tentar afastar esse balão. Gente, na minha inocência, sabe o que eu fiz? Eu saí correndo pra fora de casa. Porque eu tinha medo que o balão caísse em casa e pegasse fogo. Aí eu fui pra rua. Nisso que eu corri pra rua, olhando pro alto, eu via que o balão realmente ia cair em cima da nossa casa. Eu vi que realmente o balão ia cair em cima da nossa casa. Eu fiquei tão desesperada que eu saía correndo olhando pro alto. De repente, gente, quando eu olho pra frente, vi uma multidão de homens, de rapazes, tudo com varas na mão, correndo na direção da nossa casa para querer pegar o balão. Eu não sabia se eu ficava mais apavorada por causa do balão ou por causa daquele monte de gente, de homem, correndo na nossa direção.
Vocês acreditam que eu tava tão assustada, eu tão pequenininha, que eu cheguei a cair no chão porque eles me derrubaram. Tamanha a quantidade de gente e tamanha a loucura que tava aquilo. Eu caí no chão. Graças a Deus alguém me levantou e um vizinho, uma vizinha, não me lembro direito, me puxou pra casa deles. Bom, resultado da história. Meu pai, coitado, desesperado, querendo proteger a casa. Mas esses rapazes, eles subiram no muro e com umas varas, assim, eles conseguiram aparar o balão e conseguiram recuperar o balão. E foram embora com aquele balão. E graças a Deus não aconteceu uma tragédia. Mas foi assim, fomos muito poupados por Deus e protegidos por Deus. Gente, hoje isso é crime, né? Soltar balões, perigo de incêndio. Olá, Vivian! Olá, Daniela! Olha quanta gente linda! Vivian Festa chegando. O que eu quero? Por que eu tô contando essa história? Você pode estar falando assim, Valéria, mas o que isso tem a ver com o meu medo de dirigir ou de fazer a prova? Deixa eu falar pra vocês. Eu fiquei tão traumatizada com isso que aconteceu, que olha como a minha memória, eu contei com riqueza de detalhes. E só de lembrar dessa situação, me dá até uma falta de ar. E olha, desde então, eu tenho pavor de balão. Só que eu levei o meu medo de balão para outros tipos de balões. Para você ter uma ideia, até aqueles dirigíveis de viajar, que tem muito lá na Capadócia, aqueles balões que as pessoas sobem na cestinha e passeiam, eu tenho medo. Na semana passada, eu fui visitar minha filha numa cidade de Portugal chamada Campo Novo, ela tá trabalhando lá. Eu fui dirigindo para lá e no meio a gente resolveu passear, que é fronteira com a Espanha. Aí a gente resolveu ir e no final da tarde, no meio da estrada, uma estradinha assim, no meio do interior, linda, tinha um balão gigante desses de passeio na nossa frente. Aquilo me chamava a atenção, ao mesmo tempo que me provocava um encantamento, me assustava. Eu falava, ainda bem que ele tá bem longe. Ainda bem. Bom, eu peguei esse episódio que aconteceu com o balão quando eu era criança, congelei aquela imagem na minha cabeça e cresci com esse medo. E eu transferi esse medo até para medo de fogos de artifício. No Réveillon, eu nunca ficava quando soltavam fogos, porque eu lembrava que naquele balão também tinham fogos. Olha como ficou. Eu lembro que em Copacabana, quando eu ia pro Réveillon assistir a queima de fogos, eu só via a partir da época que a queima de fogos passou a ser no meio do mar, numa balsa. Quando era ali no meio da gente, eu não ficava, porque eu tinha pavor daquilo. Eu programei a minha mente para acreditar que balão era um perigo, era uma ameaça. Aí você vai entender o que isso tem a ver com o seu medo de dirigir. Da mesma forma que eu programei, e só de pensar eu já fico nervosa, você, de alguma maneira, programou na sua mente que fazer a prova é sinal de pânico. Ou assumir o volante sozinha do carro é sinal de pânico. Algumas têm medo de dirigir na estrada, na BR. Alguém aqui tem medo de dirigir na rodovia? Conta aqui pra mim quem sente medo de dirigir na rodovia. Outras não. Outras sentem medo de dirigir no meio da cidade, no trânsito pesado. Certo? Bom, outras têm medo de dirigir na ponte, outras têm medo de dirigir na chuva, outra tem medo de dirigir no escuro. Na verdade, cada uma canaliza o medo para alguma coisa. Mas na verdade, mesmo, o segredo que eu quero revelar para você é que o seu medo de dirigir, ele foi gerado no passado por alguma situação real ou imaginária, ou que não tivesse nada a ver com dirigir, e eu já vou te explicar, que foi programada na sua mente e desde então você não consegue se libertar dela. Só de pensar você já fica nervosa e trava. Vou te explicar com mais detalhes agora e é esse segredo que eu quero te revelar. Mas deixa aqui, só ver o que a Vivian falou. Minha linda, no domingo eu passei na primeira Blitz. Uhul! Ó, Vivian, minha aluna do Método Mulher no Volante. Vivian, aproveita e conta aqui pras meninas. Você entrou no Método Mulher no Volante por quê? Você queria passar na prova ou você queria começar a perder o medo de dirigir, você já era habilitada? Conta aqui pra elas. Ó, eu passei na minha primeira Blitz. No começo eu gelei. Depois fui chegando perto do policial, fui ficando tranquila. Nossa, depois vi que não era nenhum bicho de 7 cabeças. Parabéns, Vivian. É isso mesmo. Às vezes a gente cria bicho de 7 cabeças na nossa mente, não é? Legal. A Regina disse que tem medo do escuro, ó, dirigir no escuro. Bom, deixa eu contar aqui então pra vocês. Qual o segredo por trás desse medo que vocês sentem de dirigir ou de fazer a prova? Da mesma maneira que eu, lá na infância, passei por esse episódio ligado a um balão e passei a ter medo de balão. E sempre que eu vejo um balão, eu imagino perigo.
vocês passaram por alguma situação que não necessariamente é ligada a dirigir, que fez com que vocês programassem a sua mente para acreditar que dirigir ou fazer a prova são uma ameaça para sua vida. Como assim, Valéria? Ao invés de você pensar que dirigir é liberdade, é poder, é tranquilidade, não. Você acha que dirigir inconscientemente é uma ameaça para sua vida. Celeste, o tema da live de hoje foi boa a sua pergunta para todos que estão chegando agora. O segredo por trás do medo de dirigir que nunca ninguém te contou e que eu vou revelar agora. Boa tarde, Juscelene. Quem for chegando já vai me contando se você é habilitada ou se você ainda não é habilitada. Vai me contando para eu poder ajudar você. Bom, vamos lá. Primeira coisa. Oi, Jussi. Eu vou separar as pessoas que têm medo de dirigir ou medo de fazer a prova em 4 grupos, tá? 4 grupos. E vocês vão me dizer em qual dos grupos você se encaixa, tá bem? Deixa eu ler aqui, a Sirlene no Facebook tá dizendo que ela passou na 3ª prova. Agora ela não consegue dirigir. Meu marido me deixa insegura, ainda não saí sozinha. Sirlene, então preste atenção no que eu vou falar agora, tá? Você vai se identificar e vai entender. A Vivian disse, escrevi no método Mulher no Volante porque eu tinha medo de dirigir. Eu tinha habilitação há 9 anos e eu perdi o medo depois do método. Uhul! Comemorar e acabei apertando o botão errado. Eu quero dar um print. Pronto. Vamos dar parabéns aí pra Vivian, minha gente. Bom, eu vou falar agora. Oi, Juscelene, oi, Giane. Giane não é habilitada ainda. A Jussi também não é habilitada. A Nanda, aqui no Facebook, diz que ela é habilitada há muitos anos, mas só conseguiu andar por perto. A Juscelene fez 2 vezes a prova, reprovou, a perna treme. A Jussi tem medo de dirigir. Maravilha, vão me falando. Eu vou falar agora 4 grupos de mulheres que têm medo de dirigir. E eu quero que você me diga, você aqui no Facebook, você aqui no Instagram, em qual desses 4 grupos você se encaixa. Combinado? O primeiro grupo é o menor deles. E por que eu digo que é o menor? A minha experiência de já ter ajudado milhares de mulheres a vencer o medo de dirigir me faz ter uma noção de qual é a maior causa, de qual grupo é maior. Por tantas vezes que eu já ajudei, que eu já tive contato e por todos os estudos que eu já fiz. Então, o primeiro grupo é o menor deles. Mas eu quero saber se você se encaixa no grupo 1. Vamos lá. O grupo 1 é o grupo das mulheres que, em algum momento, passou por algum acidente ou por alguma situação, ou elas viram ou sofreram um acidente, aconteceu alguma coisa que traumatizou. Esse é o menor grupo. Por incrível que pareça, a maior parte das mulheres que têm medo de dirigir nunca passaram por nenhum acidente. Então, quem se identifica com o grupo 1, já passou por algum acidente, ou viu o acidente, ou estava no acidente e traumatizou, é grupo 1. Se você se encaixa nesse grupo 1, diga, Valéria, eu me encaixo no grupo 1. As outras não precisam falar nada até agora, porque eu vou falar os outros grupos. Combinado? Vivian, o melhor presente de 2022, né? A Vivian entrou no método Mulher no Volante ainda em 2021 e já começou 2022 dirigindo. Parabéns, Vivian. E obrigada por vir dividir aqui sua vitória com as nossas amigas, para que elas acreditem que elas também podem. Ó, a Viviane Oliveira estava no acidente, então ela é o grupo 1. Ela participou do acidente e traumatizou, hoje ela tem medo de dirigir, tá? Grupo 1. Agora vamos pro grupo 2. Ó, aqui a Sirlene, imagino que deva se identificar com o grupo 2. O grupo 2, de mulheres que têm medo de dirigir ou de fazer a prova, são mulheres que, de alguma forma, se sentem pressionadas pelo marido. O marido, ele ou ajuda, ou melhor, ou ele cobra demais, ou ele não ajuda, ele não deixa, ele fala muita coisa no ouvido, ao invés de ajudar, ele piora. Alguns até têm boa vontade, outros nem boa vontade têm. Mas, na verdade, ou eles não deixam você mexer no carro, ou eles ficam dizendo coisas que só traumatizam você, ficam piadinhas, cobranças, reclamações, cara feia, ou não tem paciência para ajudar. Essas mulheres acabam se sentindo muito bloqueadas pro medo de dirigir. Se você se identifica com esse grupo 2, você escreve aqui pra mim, Valéria, grupo 2. Tá bem? Grupo 2. Ô, Vivian, eu que agradeço a Deus pela oportunidade de poder ajudar mulheres maravilhosas como você a realizarem esse sonho, esse direito sagrado que é dirigir. Sirlene se identifica com o grupo 2, não é? Ok, grupo 2. Agora eu quero ver Alessandra, Juscelene, todas se identificam, Celeste. Agora vamos pro grupo 3,
tá? Vamos ver aqui no Facebook e no Instagram quem se identifica com o grupo 3. E eu vou adiantar para vocês. O grupo 3 é o maior. É o maior, tá? Então vamos lá. Grupo 3. O grupo 3 são as mulheres que, quando eram crianças, quando eram meninas, elas foram muito cobradas. Elas foram muito. A criação delas pelos pais, ou pelos irmãos mais velhos, ou pelos avós, ou pelos professores, era uma criação muito rígida, muito dura. Elas não podiam errar, porque senão elas levavam bronca, levavam castigo, apanhavam, ou então elas eram muito punidas, muito castigadas. E aí elas cresceram achando que errar, falhar, era sinônimo de sofrimento, de julgamento, de cobranças. E aí o inconsciente delas canalizou para dirigir ou para fazer a prova. Porque, na verdade, as mulheres não têm medo de dirigir. Elas têm medo de serem julgadas, de sofrerem, de serem castigadas, de serem punidas. Porque quando eram crianças, elas eram muito cobradas. Elas ouviam muita bronca, muito grito, muita cobrança, ou ficavam de castigo, ou apanhavam, ou piadinha, você não faz nada que preste. E aquilo, elas programaram aquilo. Aí elas cresceram. Só que na hora de dirigir, elas vão lá pegar no carro, aí vem inconscientemente, elas nem lembram disso, mas está gravado na memória delas que quando elas erravam, elas eram cobradas, punidas, castigadas. E tudo que a mente, o inconsciente delas quer é que elas não sofram mais. E aí por isso bloqueia. Esse é o grupo 3. Ainda vem o grupo 4. Então, só para repetir, o grupo 1 são as mulheres que participaram, vivenciaram, ou elas viram ou estavam num acidente e por isso traumatizaram. Ou o grupo 2, das mulheres que os maridos não apoiam e cobram e criticam e pressionam e deixam elas muito nervosas. Ou o grupo 3, elas tiveram uma infância muito cobradas. Elas eram muito punidas, castigadas, ou ouviam, os pais podiam nem bater nelas, mas eles, não pode errar, não pode falhar. Eram muito reprimidas quando crianças. E o grupo 4. O grupo 4 são as mulheres que foram muito super protegidas. Quando eram crianças, adolescentes e às vezes até adultas. Super protegidas. Minha filha não pode errar, minha filha não pode se machucar, minha filha não pode andar descalça, minha filha não pode isso. E aí os pais, na melhor das boas intenções, super protegiam. E a menina cresce, fica adulta e ela não sabe enfrentar desafios. Ela não sabe como fazer as coisas que ela tem a chance de errar, porque ela nunca aprendeu a lidar com o que ela acha que é um fracasso. E aí ela vira perfeccionista. A mulher perfeccionista, ela pensa que ela é muito exigente. No fundo, ela é muito insegura. Mulher perfeccionista é aquela que diz assim, só faço as coisas no momento certo, no momento perfeito. Eu detesto errar. Eu detesto ser cobrada. Eu detesto que me chamem atenção. Elas se preocupam demais com a opinião dos outros. Elas se preocupam demais com o que os outros vão falar. Elas se preocupam demais com... mas e se os outros motoristas rirem de mim? E se eu deixar o carro desligar e atrapalhar o trânsito, vão ficar buzinando, eu vou passar vergonha? E se me xingarem? Elas se preocupam. E se eu atrapalhar o trânsito? E se eu não conseguir? Elas ficam achando que o que os outros vão pensar? A cabeça delas está no medo da crítica, da vergonha. Eu falei 4 grupos. E pode acontecer de você se identificar com mais de um grupo. Pode acontecer. Com qual desses grupos você se identificou? Com o grupo 1, das mulheres que sofreram algum acidente ou vivenciaram, presenciaram e traumatizaram. Esse é o menor grupo. O grupo 2, das mulheres que são muito pressionadas pelo marido, tem pouco apoio, ou eles desestimulam, falam muitas piadinhas e elas acabam se sentindo desestimuladas, cobradas. Eles não emprestam carro, não ajudam. Ou no grupo 3, que são as mulheres que tiveram uma infância muito reprimida, não podiam errar porque levavam bronca, ou eram castigadas, ou apanhavam. Então elas tiveram uma infância muito reprimida. Ou no grupo 4, perfeccionistas demais, se preocupam demais com a opinião dos outros. Não podem falhar, não podem errar, porque os outros vão dizer, e se eu passar vergonha? Porque no fundo foram tão super protegidas que não sabem lidar com os desafios. Você se identifica com um ou mais desses grupos? Eu tenho uma coisa para te dizer.
O seu medo não é de dirigir. O seu medo é ou de sofrer, ou de passar vergonha, ou de ser julgada, ou de ser cobrada. Porque o seu inconsciente, ele lá no passado, ele programou a sua mente para acreditar que se você repassar por essa situação de novo, você vai sofrer. Você nem percebe porque é inconsciente, mas você trava na hora de dirigir. Às vezes, a mulher estuda tudo para a prova. Ela se dá bem nas aulas, ela sabe tudo que vai cair na prova. Só que chega na hora H, ela trava. Ela entra em pânico, ela fica tão nervosa que ela erra detalhes bobinhos que ela sabia, que nos treinos ela fazia, mas ela erra. Oi, Gil, tudo bem? Por que ela erra? Porque lá no fundo, o inconsciente dela diz assim: você pode falhar. Se você falhar, você vai sofrer. Você vai passar vergonha. O que vão dizer? Como é que você vai explicar isso em casa? E o julgamento? E a cobrança? Você não pode falhar. Você não escuta conscientemente essa voz, mas ela está lá dentro te aterrorizando. Nós chamamos isso de diálogo interno. Em inglês chama-se self-talking. Se chama a voz interior. Sabe, às vezes os artistas, os roteiristas, quem escreve historinha, o filme, desenho animado, vocês já viram aquelas situações, aquelas cenas em que tem um diabinho e um anjinho? Não tem isso? Um anjinho do lado dizendo: vai, você pode, você consegue, vai ser bom pra você. Aí tem um outro diabinho do outro lado e diz: você vai errar, você vai falhar, você vai fracassar, você vai machucar alguém, você vai estragar o carro, você vai passar vergonha, você vai machucar alguém, você vai sofrer. Não é assim. Um anjinho, um diabinho. E aí eles travam uma guerra dentro da sua cabeça e na maioria das vezes, infelizmente, quem vence essa guerra? A vozinha do diabinho. Não é assim que acontece? Por que isso acontece? Porque a sua mente foi programada ao longo da tua vida para acreditar que você não pode errar, que você não pode falhar. Confessa aqui pra mim. Vamos ver quem tem coragem de confessar aqui pra mim. Quem aqui fica muito mal quando comete um erro? É claro, ninguém gosta de errar. Ninguém gosta de cometer falhas. Mas quem aqui, quando comete uma falha, quase se autodestrói? É seu pior carrasco. Não precisa nem ninguém te julgar. Não precisa nem ninguém te chamar atenção. Você mesma se pune. Quem aqui é muito dura consigo mesma a ponto de: ai, eu não posso errar porque eu mesma já me condeno? Pati, Celeste, Nanda, Vanessa. Fica todo mundo assim, não é? Ó, a Vera diz: por que temos a mesma criação, mas um reage de uma forma e outro de outra forma? Um é corajoso e o outro é retraído. Vera, essa é uma pergunta excelente. Na vida, o que realmente influencia a nossa vida não é o que acontece fora da gente, mas é como você interpreta isso. Nós fomos criadas com livre arbítrio. Com livre arbítrio. Às vezes, dois irmãos, a mesma criação, um é corajoso, um é inseguro. Se um irmão que é corajoso, o pai briga, fala uma coisa que o magoa a mãe, e esse que é mais corajoso, ele reage de uma forma. O quem é inseguro se autodestrói. Existe um conjunto de fatores que faz com que a gente tome decisões diferentes. Quando é criança, tem muito a ver com a influência. Então, é a mesma criação, mas na escola é diferente. Às vezes uma professora ajuda a incentivar mais a coragem, os amigos que você tem. Então, tudo o ambiente influencia. Mas conforme você vai ficando adulta, são as decisões que você toma. Certo? Deixa eu continuar aqui explicando. Quando a gente não se permite errar, quando falha, a gente se autodestrói, a gente vira nosso maior carrasco, você nunca caiu sua ficha, mas vou te falar algo agora que vai te chocar. Isso é papo de mulher para mulher. Não é papo de garotinha, não. E eu sei que você não vai ficar chateado comigo, que você vai respeitar o que eu vou dizer. A mulher que não se permite errar, que não se permite falhar, sabe o que ela pensa? Que ela é Deus. Não é conscientemente, tá? Mas inconscientemente. Quer dizer que você acha que você não pode falhar?
Só quem não falha é Deus. Nesse mundo que a gente vive, todos nós falhamos. Deus nos criou com a capacidade de cometer falhas. E são essas falhas que são as nossas professoras. São as falhas que nos educam. Sabe qual a melhor maneira de aprender? É quando você comete uma falha e aí você descobre qual é a forma de corrigir. Aí, quem é inteligente não repete. Mas, se você vai pegar o carro, aí na hora, você deixa o carro desligar. Aí você tá no sinal. O carro desliga, começam a buzinar. Você não consegue ligar o carro. Você fica nervosa, fica afobada, você trava, fica desesperada. Os outros motoristas começam a buzinar, piscar farol, te xingar, passam por você e ficam te olhando, te encarando. Aí você fala, não vou mais dirigir porque eu cometi um erro. Alguém já passou por isso? Alguém se identifica com isso? Você faz isso não é porque você quer, mas o seu inconsciente foi educado, principalmente pelos nossos pais e professores e irmãos mais velhos, coitados, eles estavam fazendo o melhor que podiam. E tomem cuidado para vocês não fazerem a mesma coisa com seus filhos. Para mostrar pra gente que a gente não pode errar. Aí quando a gente erra, a gente não precisa nem dos pais para punir, porque a gente mesmo se pune. Quando, na verdade, quando a gente comete um erro, é a melhor ocasião para corrigir. Eu não entendo de adestramento de animais, mas eu sei que cães e gatos, para eles aprenderem a não fazer xixi, cocô fora do lugar, fazer só ali na areiazinha, quando eles fazem errado, na hora tem que mostrar o certo. Mas se você, quando comete uma falha, você não quer buscar a solução, você fica com foco no problema e não na solução, aí não corre bem. Por isso que no método Mulher no Volante, e a Vivian estava dizendo aqui que passou pela primeira Blitz, a Vivian foi minha aluna do método Mulher no Volante, ela tinha medo de dirigir há muitos anos, entrou pro método, hoje está dirigindo lindamente, tranquilamente. Antes, quando ela ia pegar no carro, ela tinha medo. Oi, Vivian, outra Vivian aqui. Ela tinha medo. Medo de errado, que eu ia dizer. Hoje, o que ela aprendeu no método Mulher no Volante que fez com que ela pudesse dirigir com tranquilidade? Não que ela não pode falhar. Não, ela é humana. Humanos falham. Ela aprendeu o que ela deve fazer quando ou ela falhar, ou vir um pensamento de medo, ou um sintoma de insegurança. Aí ela sabe na hora o que ela tem que fazer. Entende? O ser humano, ele erra. Ele falha. Só que ao observar, você tem duas opções. Olhar para o erro e corrigir, ou travar e desistir. E aí você faz o quê? Você se castiga. Ah, eu fiz tudo errado, eu não vou mais dirigir. Aí você desperdiça as oportunidades. Você fica vendo seus filhos crescerem sem você poder levar na escola. Você fica andando de Uber, gastando o dinheirão que você já gastou com Uber, você já podia estar dirigindo há muito tempo. Você fica vendo, no meio da pandemia, seus pais precisando de você, seus amigos, as oportunidades de passear, de ir pro trabalho, fica andando com bolsa pesada, debaixo de sol, de chuva, transporte público lotado, quando você podia estar dirigindo. Às vezes o carro está na garagem e você não dirige, por medo. Muitas ficam falando assim, eu não dirijo porque meu marido não me ajuda, e ficam dependendo do marido. O marido não tem que ser o responsável por você ter motivação ou não para dirigir. Muito pelo contrário. Você tem que dirigir porque você vai encontrar dentro de você as ferramentas para você ter a direção das suas emoções, dos seus pensamentos e do carro. E você não pode terceirizar isso. Quando você dirige, você não pode botar o marido para dirigir para você. É você. Por isso que para você superar seu medo, tem que ser você. Por isso que você não pode esperar pela boa vontade do marido, pela paciência dele, pelo seu marido descobrir as técnicas para ajudar você a desbloquear emocionalmente. Gente, você não está exigindo demais do seu marido, não. Você acha mesmo que seu marido tem técnica de desbloqueio das emoções? Eu estudei pra caramba para ajudar as mulheres. Fiz um curso internacional, uma certificação dificílima, eu estudo até hoje. Tenho experiência de muito tempo com isso, já ajudei milhares de mulheres. E você quer que seu marido, de uma hora para outra, descubra a fórmula mágica para desbloquear o seu medo, porque o medo é um bloqueio emocional. Tá fazendo sentido pra vocês? Se tá fazendo sentido, suba o coraçãozinho aí, minha gente. Deixa eu ver se ficou complicado esse assunto, ou se vocês estão entendendo, ou se tá fazendo sentido. Deixa eu ver se tem coraçãozinho aí.
Que segredo eu queria revelar para vocês? Que o seu medo de dirigir você não vai resolver. Você não vai resolver ele simplesmente querendo esperar o tempo passar para ver se resolve sozinho. Ele não resolve sozinho. Ilza, eu não diria isso não. O que a Ilza está dizendo aqui? Se tiver com medo, vai com ele mesmo. Eu não diria isso, Ilza. Sabe por quê? Pela minha experiência. Todas as mulheres que ouvem, só se vence o medo enfrentando e indo com medo mesmo. Se for só falta de experiência, tudo bem. Mas se for medo mesmo, fobia de dirigir, sabe quando te dá pânico, te dá sintomas físicos? Não vai com medo mesmo, não. Não se vence medo enfrentando a marra, porque você pode aumentar o medo. Porque se algo acontecer errado, aí que você trava mesmo. Esse papinho das pessoas, deixa de ser medrosa, só se vence o medo enfrentando. É porque elas não sabem o que vocês passam. Elas não entendem o pânico que é. Elas não sentem os sintomas que vocês têm. A tremedeira, a falta de ar, o coração disparado e o branco que dá. É muito fácil quem tá de fora falar. Vai com medo mesmo. É fácil falar. Mas só quem sofre com o medo de dirigir sabe o quanto é difícil. E aí, a maioria das mulheres que enfrentam na marra, elas saem pior. Porque, é claro que se elas têm medo e não têm prática, porque como é que ela vai praticar e ter experiência se o medo não deixa? Eu vejo mulheres gastarem dinheirão com pacotes de treinos para habilitados, elas jogam dinheiro fora. Não que os treinos para habilitados não sejam bons. Eles são bons só para quem quer ter experiência. Mas como é que você vai ter experiência se na hora você trava e bloqueia? Como? Você não vai conseguir assimilar nada. Ou no mínimo, o máximo que você vai conseguir é até conseguir dirigir, mas só se tiver alguém do lado. Você fica dependente de ter alguém do lado. O detalhe é que não se vence o medo de dirigir enfrentando na marra. Fobias não são uma simples dificuldade de dirigir. Não. Fobia é um bloqueio emocional. A fobia é algo que, se você quiser enfrentar assim, eu sou mais forte do que você, não acaba bem. Imagina, você tem muito medo, você trava, você esquece tudo. Aí vai pro meio da rodovia. Você vai travar, vai esquecer tudo, como é que você vai dirigir na rodovia? Aí você vai, o carro desliga, acontece alguma coisa, você não sabe o que fazer e fica lá parada. Como é que vai fazer? Eu tenho um exemplo de uma aluna que ela me contou o seguinte: Valéria, entrei no método Mulher no Volante. E aí, antes mesmo de assistir às aulas, eu fiquei tão motivada, só pelo fato de ter entrado, que eu resolvi pegar o carro. Aí, para não ir sozinha, que eu tava com muito medo, eu já não pegava no carro há muitos anos, eu chamei meu filho para ir comigo. Meu filho acho que tinha 9 anos. E eu fui, era de tardinha. Foi a hora que eu pude pegar o carro, meu marido tinha chegado do trabalho. Ele foi descansar e eu fui pegar o carro. Olha, Valéria, eu fiquei tão nervosa. Logo de que eu saí da minha rua, que eu virei a esquina, eu fiquei tão nervosa que eu deixei o carro desligar. E eu, por nada, eu consegui ligar o carro de novo. E as pessoas começaram a reclamar. E meu filho começou a chorar. E eu comecei a entrar em pânico. E eu não conseguia falar com meu marido. Eu entrei no desespero. E eu vou te dizer, eu nem quero mais fazer o curso tão cedo. Porque eu tô desesperada. Meu medo aumentou. Aí eu fui puxar a orelha dela. Mas quem te mandou pegar no carro? Quando a minha aluna entra no método Mulher no Volante, ela não pega no carro tão cedo. Ou seja, primeiro ela vai fazer o módulo 1, que é para ela reprogramar a mente. Segundo, ela vai fazer o módulo 2, que é para ela desbloquear. Terceiro, ela vai para o módulo 3, que ela vai aprender as técnicas que ela vai usar se na hora aparecer algum sintoma. Só no quarto módulo, se ela já for habilitada, é que tem um plano de mini-metas em que eu vou dizer como que ela vai treinar. Mas não é de qualquer maneira, não é para qualquer lugar. Eu digo, no primeiro dia, no segundo, no terceiro, o que ela vai fazer e como. Tem orientação até para quem vai estar no banco do carona para ajudar ela. Quem não é habilitada não vai fazer o módulo 4 e vai para o módulo 5, que é para o plano CNH, para o que ela tem que fazer para passar de primeira na prova. Aí depois que ela pega a carteira dela, aí ela volta para o módulo 4 para poder treinar e dirigir sozinha. Tem toda uma metodologia, um passo a passo mastigadinho, fácil de fazer. E aí vem uma aluna que ela só se inscreveu e nem aprendeu ainda, nem entrou no método ainda e já quis enfrentar o medo.
não dá certo. Ficou claro para você? Foi quem que tinha falado aqui? Foi a Ilza. Sim. Deixa eu dar aqui as boas-vindas para Carmen, a outra aluna aqui do Método Mulher no Volante. Saudade, meu amor. Carla, aproveita e conta aqui para as meninas a sua história, porque sempre que vem uma aluna que já conseguiu o resultado, motiva muito as outras. Ó, a Vivian aqui disse que conseguiu andar com o carro. Parabéns, Vivian. O que disse a Ilza? Sim, concordo com você. Ontem eu estraguei a cara do meu carro, mas não desisto. Eu procuro organizar meus pensamentos e a dor de barriga passar. Ilza, por que não fazer as técnicas? Pensa nisso. Pensa nisso. Você não tem que desistir mesmo. Mas olha, nós temos duas opções. Uma é ir com a cara e a coragem, correr riscos e dar alguma coisa errada, estraga carro. E a outra é ir de uma forma segura, que você não vai errar. E que você não vai se desesperar. E que você sabe quais as técnicas você vai fazer. Às vezes a gente dificulta muito. Às vezes a gente se auto-sabota. E isso tem a ver... Lembra? Quem assistiu aqui lá no início da live, eu falei de 4 grupos de mulheres. Vou só repetir rapidinho para quem entrou depois. Eu classifiquei as mulheres que têm medo de dirigir ou de fazer a prova. Ó, número 1, o grupo daquelas que passaram por algum acidente e traumatizaram. O grupo 2, das mulheres que não têm apoio do marido, que o marido cobra muito, que o marido desestimula. O grupo 3, das mulheres que... Deixa eu ler aqui que eu anotei. Que tiveram uma infância muito reprimida, cresceram achando que errar, que falhar é motivo de punição, de cobrança, e aí elas têm medo de julgamento. E 4, as que foram muito super protegidas e não são perfeccionistas demais. Tem medo de errar, tem medo da opinião dos outros. Essas mulheres que têm medo de dirigir, na maioria das vezes, a autoestima fica muito baixa. E o cérebro delas, o cérebro de quem tem medo de dirigir, está programado para acreditar, e é por uma questão de sobrevivência, e isso é inconsciente, que dirigir é uma ameaça. Por isso que fica nervosa. Porque o cérebro acha que é um risco ou de passar vergonha, ou de errar, ou de machucar, ou de sofrer. E sempre que o nosso cérebro... Nós temos aqui no meio aqui do nosso cérebro uma glândulazinha chamada amígdala. É o mesmo nome disso aqui, mas é aqui. É como se fosse um alarme. Sabe o alarme que quando alguém entra ali ou toca no carro, o alarme dispara? Nós temos algo como se fosse um alarme. Ele não faz barulho, mas ele dispara sinais, como se fossem sinais elétricos. Quando tem uma ameaça de perigo na nossa cabeça, essa glândulazinha, esse alerta, ele dispara umas vibrações para uma outra área do cérebro que é responsável pela nossa proteção. No menor sinal de ameaça e de perigo, essa outra área do cérebro, ela sabe como que ela faz para você se proteger do perigo? Ela te bombardeia hormônios do estresse, principalmente adrenalina. O seu cérebro bombardeia adrenalina pela sua corrente sanguínea. A adrenalina é um hormônio, mas imagina que é como se fosse uma arma química. Porque química, os hormônios são substâncias químicas. Uma verdadeira bombardeio de armas químicas dentro de você, pela sua corrente sanguínea, que por onde passam vão provocando efeitos. Que efeitos são esses? Falta de ar, coração dispara, tremedeira, suor, músculo fica tudo duro, dá vontade de fazer xixi, dá dor de barriga. E o temível branco que te faz esquecer tudo, te dá um apagão que você não sabe o que você tem que fazer. Que você perde a noção de direção, a noção de equilíbrio, você perde o foco, você perde a concentração, até a memória, você parece que esquece tudo que você sabe. Alguém sente esses sintomas? Isso acontece porque o seu cérebro dispara essas substâncias químicas. E para quê? Para que isso acontece? Porque a principal função do seu cérebro é a nossa sobrevivência. Desde os homens primitivos, desde os homens das cavernas, desde os nossos antepassados, e nós herdamos isso deles, nós temos uma área do cérebro que é responsável pela nossa sobrevivência, que no menor sinal de perigo, esse alarme dispara e faz com que o cérebro produza, principalmente adrenalina, às vezes cortisol, até cortisol, corticoide. Isso é produzido e é enviado para todo o seu corpo. Para quê? Para que você possa ou lutar ou fugir.
Por que quando você vai praticar esporte ou vai lutar, você fica nervosa, respiração ofegante? Porque o seu cérebro dispara a adrenalina para você poder lutar. Ó, a Sirlene disse que depois das provas precisou até fazer tomografia do coração. Por que, Sirlene? Porque você foi bombardeada por essas substâncias químicas. Quando a mulher ela é muito nervosa, muito ansiosa e ela costuma em diversas situações da vida dela, ter esses sintomas, ficar com falta de ar, qualquer susto que ela leva, qualquer preocupação, tremer muito, coração dispara. Esse excesso de hormônios, de substâncias químicas bombardeadas pelo seu cérebro para sua corrente sanguínea, em alguns dos casos pode provocar úlcera nervosa. Você já ouviu falar da úlcera nervosa? Nada mais é do que isso. Pode provocar até doenças mais graves, até câncer. Por quê? Pessoas ansiosas demais, nervosas demais, que vivem colocando esse bombardeio de hormônios do estresse no seu organismo, contaminando, intoxicando o corpo delas, a ponto de algumas ficam até doentes. Isso acontece quando você está com medo de dirigir. Olha o que a Vera disse. Seu curso e suas lives estão me ajudando no autoconhecimento. Já me percebo em determinadas situações e como reagir. Que linda, Vera. Que linda. Então, se sua mente está programada para acreditar que dirigir é uma ameaça para você, ameaça de passar vergonha, de errar, de machucar alguém, o que vão dizer, o seu cérebro, sempre que você está perto de dirigir ou de fazer a prova, aí se eu for reprovada, e se o fiscal não for com a minha cara, e se o fiscal me reprovar, e se isso, e se aquilo, ao ter essa programação na sua mente, o seu cérebro vai bombardear hormônios do estresse e você vai travar. Porque a intenção do cérebro é ou que você fuja ou que você lute contra o que ele acredita que seja uma ameaça para você. Desde lá dos homens das cavernas, quando os homens estavam diante de uma ameaça, os grandes mamíferos, e lá não tinha luz, não tinha fogo, não tinha ferramenta, não tinha faca. Ou os homens, nossos antepassados, eles matavam para comer, ou eles eram comidos pelos grandes mamíferos. E aí, eles precisavam estar sempre antenados, essa glândulazinha aqui alerta sempre, para se tivesse uma ameaça de perigo, ela disparar um sinalzinho para uma outra área do cérebro, para disparar os hormônios do estresse, para quê? Se aquele grande mamífero puder, o seu cérebro acreditar que você pode contra ele, você usa essas substâncias químicas para lutar. Mas se seu cérebro acreditar que você não pode contra ele, você vai usar as substâncias químicas para fugir. Com a evolução da espécie, dos anos, dos séculos, nós herdamos dos nossos antepassados essa capacidade de, no sinal de perigo, alerta de perigo, o nosso cérebro nos bombardear com os hormônios do estresse, para que a gente possa fugir ou lutar. É por isso que quando você, só de pensar em dirigir ou de fazer a prova, sua vontade ou é de fugir, pernas para que te quero, escapar, ou a sua vontade é de lutar. Algumas mulheres até lutam. Elas tentam enfrentar com medo mesmo. Mas não adianta enfrentar com esse medo, com esse nervosismo. Aí dá uma coisa errada, elas não sabem o que fazer. Para dirigir não tem que ser esse sofrimento, minha amiga. Dirigir não tem que ser essa tortura. Você não precisa dirigir como se estivesse participando de um jogo de azar. Como se estivesse com uma roleta russa. Será que vai dar certo? Será que vai dar errado? Não. Você tem que dirigir tranquila. Você tem que dirigir porque dirigir é conforto, é segurança. Se toda vez que você for dirigir for esse sofrimento, amiga, seu cérebro vai achar que não vale a pena. Giovânia, volte para o método, porque o método vai te ajudar com esses problemas pessoais. A maioria das minhas alunas que fazem as técnicas direitinho, elas superam, inclusive, os problemas pessoais, porque são técnicas poderosas de programação neurolinguística, de PNL, que são a linguagem do cérebro. É autoconhecimento puro. Bem-vinda, Mara! Então, vocês entenderam por que vocês têm esses sintomas? Alguém aqui sente esses sintomas físicos do medo de dirigir? Giovânia, vai lá no Método Mulher no Volante, tem um bônus. O bônus é um presente que eu fiz chamado Porta-Joias. Lá no Porta-Joias é um módulo só para quem está desanimada. Vai lá e faça, porque aí você vai conseguir fazer o método. Porque o método é tão gostoso de fazer que você vai ver que você não pode se auto-sabotar.
Quem aqui, Cris, quem mais sente sintomas físicos no meio de dirigir? Quem aqui sente tremedeira, suor, coração disparado, fica toda dura, parece que vai arrancar o volante do lugar, os olhos esbugalhados, dá dor de barriga, dá vontade de fazer xixi e dá o temível branco que te faz esquecer de tudo e não saber o que tem que fazer? Alguém passa por isso? Alguém passa? Vocês conseguiram entender que esses sintomas são, na verdade, provocados pelo bombardeio de hormônio do estresse e que esse bombardeio só acontece por quê? Porque o seu cérebro está programado para acreditar que dirigir ou fazer a prova representam um perigo para você. Confessa aqui para mim, quem vai me ajudar? Vamos ver quem vai dizer. O que você tem medo de quê? Na verdade, você tem medo de dirigir porque você tem medo de... O que vem na sua cabeça? Ó, a Kelly tá dizendo que sentia tudo isso antes de fazer o método. É mesmo, Kelly? Me conta essa história, amiga. Eu acho que eu não tenho testemunho seu ainda. Preciso que você me conte, mulher. Manda pra mim lá no direct quando você entrou no método, o que você sentia, se já era habilitada ou você não era, e o que aconteceu. Porque esses testemunhos, eles servem para motivar as outras alunas, as outras mulheres que ainda não estão no método e acham que com elas nunca vão conseguir. Tá bem? Então, vamos lá. Contam aqui pra mim. Você tem medo de quê? Você tem medo de dirigir ou de fazer a prova porque, no fundo, você tem medo de quê? Medo de passar vergonha, medo de... Ó, a Mara disse, medo de atropelar alguém e bater. Como que o cérebro da Mara vai deixar ela dirigir se está programado para achar que dirigir significa atropelar alguém e bater? Não vai. Enquanto você não reprogramar sua mente para acreditar que dirigir é uma oportunidade, é independência, é liberdade, seu cérebro vai te sabotar. Por isso, faça as técnicas direitinho até você reprogramar sua mente. A Giovana, medo do novo, dirigir, de seguir, o que pode acontecer. Medo do novo. Giovana deve ser insegura. Giovana deve ter muito medo da opinião dos outros, medo de ser julgada, medo do que pode acontecer, o que as pessoas podem dizer. E talvez seja perfeccionista, talvez seja seu maior carrasco. Talvez você mesma se puna quando você erre. E aí você acredita que dirigir é um desafio difícil que pode te fazer sofrer. É preciso reprogramar isso na sua mente. A Cris não consegue na parte da velocidade. Agora, Cris, por que você tem que ter velocidade? Por que as mulheres falam, mas eu não consigo acelerar? Mas por que você quer acelerar se você ainda nem está segura para dirigir? Quem não está segura para dirigir tem que ir dirigindo devagarinho, na faixa da direita, e não tem que ter velocidade. Desde que você respeite, porque existe velocidade mínima e máxima. Desde que você respeite a velocidade mínima, esteja na faixa da direita, seguindo todas as orientações, você não precisa ter velocidade. Por que você já quer velocidade? O seu problema não é nem dirigir. O seu problema tem a ver com velocidade. Por que essa necessidade de velocidade? Enquanto isso for um problema, isso vai ser um desafio. Mas você precisa reprogramar isso na sua mente em relação a seu bloqueio em relação à velocidade. Certo? A Fernanda tem medo de atropelar e bater. Como que você acha, Fernanda, que seu cérebro vai te permitir dirigir se você acha que se você dirigir você pode atropelar alguém e bater? Não vai. Você tem que reprogramar isso na sua mente. E não é assim. Tem técnica para fazer isso. A Giovânia tem medo de entrar numa rua estreita, sem saída e não saber voltar. Giovânia, você com certeza você é ansiosa. Seu medo é do futuro, o que pode acontecer? E você não tem medo de algo que já aconteceu e que possa se repetir. Não, você tem medo do que ainda nem existe. Você criou uma alucinação na sua cabeça, você criou um roteiro de ficção na sua cabeça, e isso é próprio de quem é ansiosa. Eu imagino que você deva ser ansiosa em outras áreas da sua vida, e não só de dirigir. Se eu estiver errada, você me fala. A Elis tem medo de passar em quebra-molas. Seu problema talvez não seja nem dirigir, mas de parar no quebra-mola. Por quê? Você tem que frear ou diminuir a velocidade e depois voltar. O que significa para você frear? O que significa diminuir a velocidade? As pessoas te observarem? As pessoas te olharem? Te julgarem? Por que você tem medo de ser vista? Por que você tem medo de diminuir? Tem algo por trás disso. E isso precisa ser reprogramado. A Simone tem medo do carro no meio da rua e não conseguir sair com ele depois do povo ficar buzinando. Medo de passar vergonha, Simone.
Tem medo de atrapalhar o trânsito e as pessoas ficarem buzinando. Você na vida se sente assim? Como que você fica diante de pessoas estranhas? Você tem coragem, por exemplo, de levantar a mão e fazer uma pergunta no meio de um monte de gente estranha? Ou você tem medo das pessoas te olharem, te julgarem? Vocês percebem que tem muita coisa ligada ao medo de dirigir? Medo de bater o carro porque é do marido. Aí o que o marido vai dizer, não é, Luciane? O que o marido vai dizer? O marido vai ficar de cara feia? O marido vai reclamar? Geralmente, esse medo do marido pode existir em outras áreas da vida também, não só em relação a dirigir. A Kelly era habilitada há 5 anos e vivia enrolando e evitava ao máximo dirigir porque sentia todos esses sintomas. Aí você entrou no método Mulher no Volante, fez as técnicas e hoje você está dirigindo, amiga. Conta isso pra gente. Olha, a Jusceli, ela dirige há 10 anos, mas há 2 anos deu crise de ansiedade e não consegue mais dirigir. Seu problema é a ansiedade, Jusceli. Se você usar as técnicas, você controla a ansiedade e você volta a dirigir. A Giovana, isso mesmo, sempre pensando no que os outros vão pensar. Não preciso de muito esforço para entender o que você sente, sabe, Giovana? Porque isso para mim é muito claro. Por isso que precisa desbloquear. A Jussi tem medo de quando for dar a curva bater. Ansiedade. Ansiedade, Jussi. O seu medo você já está pensando à frente. Você nem ainda está no momento presente. Você é assim em outras áreas da sua vida? Fica tentando adivinhar o que vai acontecer? Fica muito ansiosa, antecipando, sofrendo por antecipação? Isso é muito próprio de quem tem ansiedade. A Cris foi com um amigo que tem carro de autoescola e passou muito mal. Você já é habilitada, Cris? A Ilza, meu filho falou pra mim, Deus me livre de andar com minha mãe. Essa frase de um filho, justamente de quem você mais confia, de quem você mais ama, isso realmente tem o poder de bloquear. E é preciso que você agora, Ilza, ao você superar esse medo sozinha, você não tem que esperar pelo marido nem pelo filho. Você tem que superar sozinha, se convencer disso, porque quando você se convencer disso, você vai convencer seu marido e seu filho. Na maioria das vezes, o marido e o filho não confiam na gente porque nem a gente confia. No momento em que você passar a confiar em você mesma, eles confiam também. A gente transfere a nossa insegurança para os outros. Tá bem? Vamos lá. Cris, atacou a ansiedade. Isso é problema de ansiedade, Cris. Então, o que você precisa? Você precisa das técnicas para controlar a ansiedade. São essas técnicas que eu ensino, todas elas, eu mostro como fazer e você domina. Eu mostro quando, como você faz no módulo 3 do Método Mulher no Volante. Quem tem problema de ansiedade, o módulo 3 do Método Mulher no Volante, ele te ajuda não só a superar o problema em relação a dirigir ou ir para a autoescola fazer a prova, como vai resolver sua vida. Tem mulheres que dizem pra mim que a vida mudou depois que elas dominaram as técnicas em outras áreas também, tá? Ó, a Luciene tem habilitação há 8 anos e nunca dirigiu. O que passa pela sua cabeça, Luciene? Na verdade, o medo não é de dirigir, mas é do que passa pela sua cabeça. Sim, sofrido muito com ansiedade em tudo. O julgamento é que incomoda, não é, Vera? Pois é, medo do julgamento. A Simone, eu faço os percursos na cabeça e depois não vou com medo de dar errado. Você vê, você faz o percurso na cabeça, você tenta antecipar. Ansiedade, Simone. Ansiedade. Tudo ansiedade. Boa tarde, Rosilene. Entrei no método, já tô no caminho certo. Parabéns, Simone. Siga direitinho as orientações e não tenta inventar, hein? O passo a passo que tá no método é como se fosse um GPS que vai te levar ao seu resultado, tá? A Kelly, já estou dirigindo, a minha meta era dirigir até o meu aniversário, que é 18 de fevereiro. E já estou conseguindo. Que dia é hoje? Deixa eu ver que dia é hoje aqui. Opa, hoje é dia 15 de fevereiro. A meta da Kelly era dirigir até o dia 18 e já está conseguindo. Gente, vamos dar parabéns antecipados já para Kelly? Kelly, parabéns não só pelo aniversário, mas pela sua decisão de superar o medo. A Kelly tinha medo, entrou no método, fez tudo direitinho e... Olha, ela disse que fez e recomenda o método. Que linda, meu amor, que linda. Gente, olha, foi assim, não foi combinado. Ela entrou aqui, esse testemunho. E eu queria agora falar para vocês o seguinte. A Kelly deu aqui uma ótima dica que eu vou usar. Porque isso foi uma live que eu fiz no ano passado. Eu quero que vocês estabeleçam uma meta. O que é meta? Meta é algo que vocês colocam um prazo
um prazo. Primeiro, para ser uma meta, tem que ter um prazo. E segundo, tem que ter um plano. Eu quero que vocês criem uma meta hoje. Hoje é dia... Esqueci já o dia que é hoje. Hoje é dia 15 de fevereiro de 2022. Nessa data, eu quero que você crie um plano, uma meta. Primeiro, um prazo. Depois, um plano. Eu vou te explicar. O prazo é... Se você já é habilitada, você já pode dirigir. Só que você está com medo. E eu recomendo que, ao fazer o método, você estabeleça, por exemplo, um mês. Às vezes tem meninas que com 21 dias conseguem. Mas, como, por exemplo, um mês. Um mês para cima. Se você quiser fazer com mais tranquilidade ainda, põe 2 meses. Mas eu quero que você crie um prazo para você começar a dirigir com segurança, sozinho, com tranquilidade. Que tal um mês? Ou 2 meses, se você ficar mais segura. Põe 2 meses. A partir de hoje, daqui a 2 meses, no dia... Esqueci de novo, meu Deus do céu. No dia 15 de abril de 2022, você já pode estar dirigindo. Isso é um prazo. Só que você tem que ter um plano. Porque não adianta falar, eu acredito, eu vou na marra mesmo. Não, você tem que ter um plano. Por exemplo, a Kelly fez o quê? Seguiu o plano do método Mulher Volante. Se você não se identifica com o meu jeito de explicar, de ensinar, se você não... E tá tudo bem. Você só quer assistir live, tudo bem? Mas procura outro profissional. Mas seja um profissional especialista em fobia. Não adianta você, que tem medo de dirigir, procurar um treino de habilitados. Isso aí é para uma outra fase, se for necessário. Porque a maioria das minhas alunas não precisa de treino de habilitados. Não precisa. Agora, se você não é habilitada, mas nem entrou na autoescola ainda, esse prazo tem que ser realista. Você tem que ver quanto tempo leva a autoescola, quanto tempo leva para marcar prova na sua cidade, quanto tempo para a carteira ficar pronta. Aí você tem que ter um prazo que seja legítimo. Agora, digamos que você já vai fazer a prova. Então, você pode estabelecer como meta tirar a sua habilitação. Antes de te estabelecer dirigir, estabeleça tirar a habilitação. E aí você cria o prazo, seu prazo. E o plano é, qual o plano que você vai seguir? Pegue um plano, amigas, de profissional. Porque se você fizer pela sua cabeça, aí você está se aventurando. Aí você está brincando. Até hoje você tentou fazer do seu jeito e não deu certo. Qual a probabilidade de você ter resultados diferentes, novos, repetindo os mesmos processos? A chance é quase zero. Pode ser que sim, pode ser que não. Você quer brincar com a sorte? Quer dizer que as coisas importantes da sua vida você leva na sorte? Dirigir para você é importante? Quem assume aqui para mim? Dirigir para vocês é importante? Hum? Eli, você tem que fazer a técnica na hora do quebra-mola. Não sei se você já está no módulo. Que módulo você está, Eli? Meu marido super me incentiva a dirigir, mas não consigo pegar o carro dele e ele me ajudar a dirigir. Pois é, Luciene, você precisa ter um plano. Não é só vontade, nem boa vontade. Tem que ter um plano. Deixa eu ver aqui. Kelly, agora já consegui dirigir sem sentir nenhum sintoma. Recomendo que faça um método sem pressa, porque não é mágica. Perfeito, Kelly. Não é mágica. Tem que seguir exatamente o que está dito ali. Tem gente que inventa, aí eu não me garanto, não. Não me garanto mesmo. Ui, deixa eu botar aqui o carregador, porque a bateria está acabando. Bom, vamos lá. Vamos ver. Vou me inscrever. Minha meta é passar o Dia das Mães dirigindo. Boa, Rosilene. Passar o Dia das Mães dirigindo. Boa. Estabelecer o prazo. Cria o plano, cumpre. Mas não tô com vontade. Aí não se trata de vontade. Gente, eu tenho outra coisa muito séria, papo de mulher para mulher. Oi, Rosa. Que é o seguinte. Você não pode depender de boa vontade. Ou de vontade. Ou de motivação. A mulher que para fazer alguma coisa importante na vida só faz quando está motivada, desculpa, tem tudo para correr mal. As pessoas vitoriosas, bem-sucedidas na vida, elas fazem as coisas independentemente de motivação ou não. A partir do momento que você determina que dirigir é importante para você, que vai mudar a sua vida vai melhorar. Você cria um prazo, cria uma meta, aí você vai seguir o plano. Com motivação ou sem motivação, você tem um plano. Não vão no escuro.
A Dani diz que não consegue trabalhar com embreagem, nem carro, nem moto, sempre deixa morrer. Porque você deve ficar ansiosa, Dani. Você precisa usar as técnicas para controlar essa ansiedade. Quando você controla a ansiedade, aí você consegue ter foco na embreagem. O nosso cérebro humano, ele não consegue colocar foco em várias coisas ao mesmo tempo. É limitado o alcance. Ou você coloca o foco na embreagem, ou você coloca o foco no medo, na ansiedade. Você precisa ter controle da ansiedade para conseguir ter foco. Ah, Rosa, no meu caso, eu saí disposta a dirigir, mas infelizmente meu marido falou tanta coisa ruim para mim que me deu um bloqueio emocional, mas estou lutando contra isso. Rosa, esse bloqueio emocional, se você lutar sozinha, você pode aumentar, porque você entende de bloqueios emocionais? Você entende de como superar? Porque isso vira uma fobia. Você pode, significa que você nunca vai conseguir? Não. Não. Claro que você insistindo, você vai conseguir. Mas vai conseguir um dia. Se dirigir é importante para você, se você não aguenta mais sofrer com essa insegurança, se você está perdendo oportunidade, se isso é importante para sua autoestima, para que você vai ficar fazendo? Vai querer ficar inventando a roda? Eu às vezes fico pensando, mas por que as mulheres se privam tanto do direito de seguir um plano que faça com que elas busquem o objetivo delas sem tanto sofrimento? Por que tudo para mulher tem que ser sofrido, gente? Me conta, por que tudo para você, pra gente tem que ser sofrido? A gente tem que acabar com esse paradigma. Ah, eu vou tentar, eu vou vencer. No sofrimento, para quê? Tem que parar essa história. Tem que parar com essa história de que na vida da mulher tudo que ela faz tem que ser com sofrimento. O dirigir, quanto mais você faz na base do sofrimento, mais você traumatiza seu cérebro. E ele associa que dirigir é um perigo para você. A Rosilene tá falando, já fiz treino para habilitada, mas o medo continua. Treino para habilitada não resolve bloqueio emocional, Rosilene. Só se vence um bloqueio emocional com as técnicas para desbloquear. Vambora, mulher. Você já me segue aqui um tempão. Vem aqui pro meu lado, vamos vencer isso aí. Vem pro time das mulheres que superaram esse medo. Chega de ficar passando com essa tormenta aí desse medo de dirigir. Você não merece isso, mulher. Isso mesmo, Kelly. Não desistam. Tem que programar a mente. A Rosa, já deu meu prazo, tipo uma intimação para ele. Assim que ele começar a pós dele, o carro ficará comigo. E se não for assim, vou tomar minha decisão sobre esse casamento. Mas, Rosa, tem um alerta para te fazer. Por isso que eu te digo que isso aqui é papo de mulher para mulher, não é papo de garotinha. Cuidado, e vale para todas, aqui no Facebook, aqui no Instagram. Estão preparadas? Cuidado para não cair nas armadilhas que o cérebro prega em você. Eu vou te explicar. Tem um monte de mulher aqui que tem carro. A hora que bem entenderem, mas tem medo de dirigir. Cuidado para não cair na armadilha de achar que você só não dirige porque seu marido não te empresta o carro. Cuidado. Porque quem dirige, dirige independentemente de ter carro ou não. Eu já contei aqui várias vezes a minha filha do meio nunca teve carro. Porque ela estudou fora, nunca teve carro. Nunca. Mas a hora que ela precisa pegar no carro, ela aluga carro, ela no trabalho ela pega carro, ela dirige. Não ter carro não quer dizer nada. Alguém aqui tem carro na garagem, mas tem medo de dirigir? Alguém? Conta aqui. Ó, treinos para habilitados não resolve porque eu já expliquei para vocês. Treinos para habilitadas são para quem quer treinar, praticar. Por exemplo, a Rosa aqui, se ela quisesse, podia fazer treinos para habilitada. Mas quem tem medo de dirigir não resolve com treino para habilitada. Porque o medo é um bloqueio emocional, é uma fobia. A maioria que vai para treinos para habilitadas fica muito chateada porque gasta dinheiro e tempo e não vencem o medo. Porque tem que ser técnica para desbloquear. Porque senão vão para treino, mas estão tão nervosos que não prestam atenção em nada. Aí não resolve. Da mesma maneira que comprar carro automático pode ser mais tranquilo, mais confortável, realmente é, mas não desbloqueia medo, não. Eu tenho um monte de aluna que tinha comprado carro automático, chegaram até a vender, porque ao invés de melhorar, piorou a pressão sobre elas. Ah, agora eu já tenho até carro automático, mas ainda não consigo dirigir. Aí que o medo aumentou, porque a pressão e a cobrança aumentam também. Então não tentem resolver o medo de vocês com coisas práticas, gente. Não é carro, não é treino, é emocional. Enquanto vocês não aceitarem isso, vocês estão adiando cada vez mais.
A Kelly está dizendo, pensei que o método não fosse me ajudar, mas realmente funciona. Recomendo a todas que precisam superar esse bloqueio. Que bom, Kelly. Olha, obrigada pelo testemunho, porque isso realmente ajuda as mulheres a entenderem que tem chance. Leila, dirigir para mim é uma necessidade. Dirigir não é uma frescura, gente. A mulher moderna que não dirige é muito complicado. É muito complicado. Ah, fiz minha prova perfeita, saí pronto para dirigir. Lógico que faltando a prática, né? Mas ele me tira as forças. Hipnose pode ajudar a vencer o medo? Vera, eu recomendo que você faça as técnicas primeiro. Porque as técnicas do método Mulher no Volante também têm hipnose. Tá bem? Eu usei também princípios da hipnoterapia na técnica, em que você faz em você mesma. Se você seguir direitinho as técnicas lá do módulo 3, você vai estar praticando hipnose. Tá bem? Bom, gente, ó, a Mara, minha meta é dirigir até o Dia das Mães, eu necessito, não vou desistir. Rosa, você não tem que desistir mesmo. Não tem que dirigir mesmo. Não desista porque é um direito sagrado. Hoje a mulher precisa realmente dirigir mais do que nunca. Mais do que nunca. Quem aqui quer desbloquear esse medo de dirigir? Quem aqui não aguenta mais sentir esse medo de dirigir? Quem aqui está cansado de tentar fazer do seu jeito, mas já percebeu que não dá certo? Olha o que a Luciene disse. Eu tenho dinheiro para comprar o carro e eu não compro o carro. Por quê? Não se trata de ter carro. Se trata de primeiro vencer o bloqueio emocional. É isso mesmo, Luciene. E eu recomendo que primeiro você faça as técnicas antes de comprar o carro. Por quê? Quando a gente tem carro, compra o carro antes de superar o medo, aí que vem a cobrança. Eu tenho uma aluna que o marido dela super apoiava ela. Ele comprou carro automático para ela, o carro ficava na garagem, ele pagou o seguro mais caro que tinha para dizer, ó, se acontecer qualquer coisa, não tem problema, o seguro cobre. E ela não conseguia. Ela tinha medo de dirigir há 26 anos. Ela só conseguiu superar o medo quando entrou no método e com 21 dias de técnicas ela já estava dirigindo. Levou a filha para uma outra cidade. Então, ficar pagando Uber, né? Luciene, eu já falei isso aqui várias vezes, sabe? Às vezes, a mulher ela não aguenta mais sentir medo. Ela gasta um dinheirão com medo com Uber. O que vocês já gastaram com Uber, vocês já estavam dirigindo, mulher. O valor do método Mulher no Volante é tão simbólico que está. Eu nem sei quanto está direito a gasolina, mas eu sei que está caro. Eu acho que você enchendo 2 vezes o tanque, você já pagou o método Mulher no Volante. E aí você fica gastando dinheiro com Uber. O que você já gastou dinheiro com Uber, você já tinha vencido o medo de dirigir com o método e já estava viajando, passeando, aproveitando esse dinheiro. Hoje eu falei lá no. Ó, a Leila tá dizendo: o meu carro é automático e mesmo assim tenho medo. Mesmo assim ela tem medo. Por isso que eu digo: ter carro automático não é sinônimo de superar o medo. Às vezes a gente fica achando que só não dirige porque o marido não empresta o carro. Aí vai que seu marido empresta o carro, você vai ver, puxa, eu continuo com medo. O problema é o bloqueio emocional. Ó, a Celeste chegou a dar o carro pro filho, não é? Gente, o que eu quero dizer para vocês é que se você realmente. É isso, Vera. O primeiro passo é reconhecer que é um bloqueio emocional. Nilceia, para você passar nesse teste de primeira, você primeiro precisa reconhecer que você tem um bloqueio emocional. E tá tudo bem. No Brasil, a maioria das pessoas que tem medo de dirigir são mulheres. A gente tem que vencer isso. Tocas da Maria, olha aqui, minha linda aluna, minha querida aluna. Tudo bom, meu amor? Conta pra mim, você já tá dirigindo, Tocas da Maria? Cris, você precisa seguir o plano, não pode pular etapas. Eu vejo que tem gente que não segue o plano. Tem que fazer o módulo 1, módulo 2, módulo 3. Depois que você dominou as técnicas do módulo 3, aí você vai para o plano de mini meta, só então você pega no carro. Só então. O método Mulher no Volante, você não precisa de ter carro até o módulo 3. No módulo 4 é que você vai precisar treinar no carro. E mesmo assim, com todo o controle que tem ali. Aí eu fico vendo gente falando assim, não superei ainda. Claro, não seguiu o método. Tem que seguir o plano. É um GPS. Tá bem? Combinado? Para passar na prova, tem um plano CNH. Lá no plano CNH, eu coloquei o passo a passo que você tem que seguir para se preparar, para você passar de primeira. A maioria se prepara errado.
A maioria das alunas se prepara errado para a prova, por isso que dá errado. Por isso que não passam. Além de tudo, não conhecem as técnicas para se ficarem nervosos na hora, como que elas controlam a ansiedade. Lá no plano CNH tem as técnicas e tem como que você se prepara para passar de primeira. É por isso. Então, olha, gente, para que continuar fazendo de um jeito que você não sabe como é? Para que ficar querendo fazer tudo com sofrimento? Para que você vai querer fazer de qualquer maneira se você tem um plano para fazer direitinho? Elis, na hora do quebra-mola, faça as técnicas. Na hora do quebra-mola. Não é depois nem antes, é na hora. Ó, a Kelly disse que ela ficou um mês só nas aulas. Depois de um mês treinando com mini metas, que eu aumentei a distância e foi dando certo. Pois é. Muitas vão ficando com pressa. Quantos anos você tem medo de dirigir? O que é mais uma semana ou duas fazendo ali até você ficar 100% nas técnicas? Elis, na hora que você estiver diante do quebra-mola, ali que você tem que fazer as técnicas. Tá entendendo? Se você não fizer na hora, você não desbloqueia. Tá bem? E só passar adiante quando vencer isso. Tem mulheres, eu travei no quebra-mola, mas aí seguem e vão para outra parte. Não, fica ali fazendo até liberar, tá? Meninas, eu quero perguntar para vocês. Quem aqui quer passar de primeira na prova? Ou quem aqui quer se livrar desse medo de dirigir e começar a dirigir logo? Façam uma meta, estabeleçam uma meta. Como? Tá cada dia melhor, meu amor? Linda Toca de Maria. Como que vocês vão criar essa meta? Primeiro, vão estabelecer o prazo, a data que vocês querem começar a dirigir ou passar de primeira na prova. Tem que ser uma data realista. Se você não entrou na autoescola, você não pode querer passar na prova semana que vem, né? Você tem que seguir uma data realista. Quando que você quer? Qual é uma data realista para quem já é habilitada? 21 dias? É possível. Tem vários alunos que até com menos conseguiram. Mas eu sugiro que você coloque uma meta para você não ficar pressionada. 2 meses. Com certeza vai ser antes. Mas põe 2 meses. Colocou a meta? Tá, mas qual o plano? Aí você tem que ter um plano. Se você vier para o plano do método Mulher no Volante, vai ser uma honra para mim poder ajudar você. Uma honra. Mas se você não se identifica comigo, tá tudo bem. Busque um outro profissional especialista em fobias. Não adianta ser treino de habilitados. Não, tem que ser fobias. Agora, se você confia em mim, se você se identifica comigo, se você quer como a Kelly, como minhas alunas, como a Tocas de Maria, todas que já estão, que superaram esse medo, já estão dirigindo, vai ser uma honra para mim. Eu digo que trabalhar com isso é muito mais do que um trabalho. Tem uma frase que eu adoro que diz, que é do Confúcio: escolha uma profissão que ame e nunca mais terá que trabalhar na vida. Eu costumo dizer que esse meu trabalho é minha missão. É muito mais do que só um trabalho, é uma missão que eu procuro todos os dias. Eu peço a Deus que me capacite cada vez mais para honrar, para que eu possa ajudar cada vez mais mulheres a superarem o seu medo e conquistarem sua independência. Ó, Dia das Mães eu acho perfeito, Luciene. É uma data perfeita para quem já é habilitada, já está dirigindo. Mas você precisa começar agora. Colocou o prazo, agora é o plano. Lá no método Mulher no Volante, o plano está certinho. Mas para quem tem pressa, eu recomendo. Quem não tem pressa, pode fazer do seu jeito. Aí pode ser que um dia consiga. Tudo bem. Mas para quem tem um prazo, nosso cérebro trabalha com comprometimento. Se eu digo assim, vou marcar o meu casamento para o dia 7 de maio. Eu vou agir, vou tomar todas as providências para que no dia 7 de maio tudo corra bem no meu casamento. Se eu disser assim, eu, por exemplo, e meu marido, nós estamos nos programando para fazer o caminho a pé, primeiro até Fátima e depois para Santiago. Nós estamos programando a data. Então vamos começar a treinar, nos preparar, qual calçado que vamos usar, porque tem um compromisso. Então o que eu quero dizer para você é: comprometa-se com a sua meta. Comprometa-se. No momento que você se comprometer, seu cérebro vai fazer de tudo para te capacitar. Quem entrou aqui no início da live, que escutou eu falando, olha o que a Kelly falou, eu já não acreditava que conseguiria dirigir, mas te conheci e realmente mudou minha vida. Ô, minha linda.
linda! Que coisa boa, graças a Deus. Isso faz com que eu fique cada vez mais motivada a seguir nessa missão de ajudar as mulheres. Olha, criem o prazo, escolham o plano e se comprometam. Quando você se compromete, da mesma maneira que quando você programa seu cérebro para acreditar que você não vai conseguir, que dirigir é perigoso para você, ele te bloqueia. Quando você faz o contrário, quando você cria um plano, um prazo e se compromete com essa meta, o seu cérebro vai fazer de tudo para você alcançar. Tânia, é porque só falar não resolve. Cadê o plano? Qual foi o plano que você vai seguir? Não pode ser só de cabeça. Por isso que lá no método Mulher no Volante, eu estabeleci esse plano com passos concretos. Tem uma passagem bíblica que eu gosto muito que diz que a fé sem obras é morta. Não adianta você ficar pensando, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Não se trata de pensamento positivo, você tem que agir. Mas como você vai agir se você não sabe como vencer bloqueios emocionais? Por isso tem as técnicas. Então não adianta só falar. Se comprometer com o plano, gente, não é falar. Nem só pensar, é agir. Como que você vai agir? Agir para desbloquear o seu medo. Tem gente que fala assim, eu já vou pegar no carro e vou dirigir. Como que você vai dirigir? Antes de você querer dirigir, você tem que tirar o obstáculo. Qual é o obstáculo? É um bloqueio emocional. Então, a sua prioridade, antes de dirigir, é vencer o medo de dirigir. Certo? Olha o que a Kelly falou. Para a Kelly foi em 2 meses. Tem mulheres que fazem em 1 mês. Tem mulheres que em 21 dias conseguem. Mas o importante é fazer no seu tempo. A Kelly fez em 2 meses. Tudo da maneirinha que eu expliquei. E por isso que ela conseguiu. Parabéns, Kelly. Parabéns. Parabéns mesmo. Lá no Método Mulher no Volante, eu coloquei a possibilidade de você ter acesso ao método por 3 anos. Mas por quê? Você precisa de 3 anos? Não. Mas é só para te dar uma garantia, porque psicologicamente te deixa tranquila, porque a maioria consegue em muito pouco tempo. Certo? Então, o que eu quero dizer para vocês é que criem um plano, estabeleçam um prazo, sigam uma metodologia prática, não é ficar, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Gente, se só ficar pensando positivo resolver esse problema, tá todo mundo aí com a vida ganha. Não é pensar. É agir. Agir como? Fazendo as técnicas. Essas técnicas são baseadas em neurociência. Eu desenvolvi o método Mulher no Volante todo baseado na programação neurolinguística e na neurociência. Quem não me conhece ainda há muito tempo, eu sou certificada internacionalmente em programação neurolinguística com foco terapêutico emocional. Então, tudo que está no método, e até a forma como eu explico, é baseado em técnicas de programação neurolinguística. Ali tem fundamentos de hipnose, de hipnoterapia também, mas é algo simples para você fazer de uma forma muito tranquila, aulas curtas que você pode ver e rever quantas vezes quiser no seu celular, no seu computador, na hora que você quiser, tá? Bom, posso encerrar a live? Tô aqui com essa rosinha linda que ganhei ontem. Ontem foi Dia dos Namorados aqui em Portugal. Valentine's Day. Então ganhei ali um buquezinho lindo e trouxe aqui para me inspirar esse perfume de rosa para poder falar com vocês. E vou encerrar hoje, então, dizendo para vocês esse segredo que eu quis revelar. O medo de dirigir é um bloqueio emocional. Não adianta você querer ficar inventando a roda. Eu vou vencer, eu vou pensar positivo, eu vou pensar positivo. Não, não é assim. Não adianta você querer ficar fazendo na base do vou enfrentar na marra, porque costuma correr muito mal, é pior até. Você já foi tão pressionado a vida inteira. Quantas situações você já passou na vida em que você foi pressionada? Quantas situações você passou na vida em que você se obrigava a funcionar? Quantas situações você já passou na vida em que botaram prazo e se você não cumprisse, ficavam ali te castigando? Quantas? Não faça mais isso com você. Não se pressione. Não fica querendo inventar. Eu preciso descobrir o jeito. Para quê? Já existe o jeito. Se você quer passar na prova de primeira, ou se você quer finalmente assumir o volante do seu carro com toda a confiança que você merece, acredite, você pode. Mas tenha certeza
O medo de dirigir é um bloqueio emocional. E para vencer um bloqueio emocional, tem que ser com as técnicas para desbloquear as emoções, para superar essa ansiedade. Você pode. Dirigir é um direito sagrado. Todas nós mulheres nascemos com esse poder. Nós só precisamos desbloquear. Você deve ter se perguntado, por que algumas conseguem ou não? Porque talvez elas não passaram pelo que você passou. Não que elas não tenham passado por problemas na vida, mas o que você passou é a sua história. É sua história. A sua história só você sabe o quanto dói, o quanto você sofre, o quanto te custa. Então não caia nas piadinhas. Ah, deixa de ser fresca, só se vem se enfrentando. Não caia. Você tem como fazer de uma forma tranquila, segura. Kelly, quero te agradecer, Kelly Teixeira. Vamos dar mandar todo mundo, vou mandar aí um coraçãozinho para Kelly. Olha quanta força ela trouxe para vocês. A Kelly conseguiu o objetivo dela. Ela entrou no método Mulher no Volante, ela estabeleceu que ia conseguir até o dia do aniversário dela e já conseguiu antes. Só que ela, não satisfeita em conseguir para ela veio aqui participar dessa live para mostrar para todas vocês que vocês também podem. E olha, eu não pedi nada a ela. Ela entrou aqui, foi uma linda surpresa para mim. E Kelly, eu queria te fazer um convite. Você topa participar de uma live comigo? Inclusive, eu vou até postar um videozinho, um resumo de uma live que eu fiz com uma outra aluna, a Débora. Você toparia participar de uma live para que eu possa tirar todas as dúvidas com vocês e as outras meninas também possam te fazer perguntas para que a gente possa motivá-las? Topa ou não topa? Conta para mim se você topa. E eu vou te ajudar. Você pode ficar tranquila porque vai ser muito tranquilo. Vou mandar um coraçãozinho para ela porque ela foi incrível hoje, não foi, gente? Ó, essa flor para você. Para você, Kelly, parabéns pelo seu aniversário antecipadamente. Parabéns por ter conquistado seu sonho de dirigir. Parabéns pela sua generosidade de vir aqui motivar as outras meninas. Você foi incrível e você merece tudo de bom. Que esse início seu de uma nova etapa seja só o começo, que ainda venha muita coisa linda para você. Topa? Uhul! Gente, a Kelly topou fazer uma live comigo. Vamos marcar. Mas, ó, esse negócio de... Principalmente, eu sou carioca. Carioca tem mania de falar assim, vamos, vamos! E vamos ainda nunca. Kelly, vamos agora lá no privado para a gente já agendar. Combinado? Para a gente já agendar essa live. Quero avisar com antecedência para todas. Meninas, fiquem com Deus. Tá realmente na minha hora. Depois eu respondo mais dúvidas de vocês. Se vocês quiserem saber como entrar no método Mulher no Volante com o valor do desconto, que tá incrível, mandem uma mensagem para mim agora no direct, que eu mando para vocês o link com o valor do desconto incrível. O maior desconto possível do método. Eu vou mandar hoje para quem estava na live. Manda lá no direct para mim. Eu quero, Valéria, entrar no método Mulher no Volante com desconto. Que eu vou mandar hoje o link para você já entrar direto com o descontão. Combinado? Então, ó, tô esperando você. Rosilene, chegou sua hora, hein, mulher? Chegou sua vez de conquistar sua independência. Então, espero por vocês. Beijo grande. Ah, a Kelly também é carioca. Então, tô te esperando no direct. Você e todas que quiserem saber sobre o método Mulher no Volante. Beijo. Essa rosa é para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Ah, eu vou salvar essa live aqui no feed. Quem não assistiu desde o começo pode rever. E eu recomendo que vocês marquem alguma amiga para que elas possam ver também. Tá bom? Beijo, fiquem com Deus. Já encerrei aqui no Facebook, vou encerrar agora no Instagram. Quero, tô te